Bom dia para você nesta manhã de quinta-feira, 17 de agosto de 2017. Olha os números aí, gente. Eu senti, não sei se você sentiu, um amanhecer diferente hoje, quente. Quente, tá calor, né? Eu não sei se é algo que possa vir uma chuva depois, tem previsão de chuva, sei lá, mas já começo a sentir, o meu corpo começa a sentir uma certa mudança. Estamos indo para a primavera, está indo para o espaço o inverno 2017. Bom dia para você. Hoje, 17 de agosto, é o dia do amor. Oh, vem cá, querido. Vem cá, Jonas. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Porque o amor é uma coisa universal, é uma coisa que transcende. Não é mesmo? Eita. O amor é uma coisa, muito obrigado, amo você. O amor é uma coisa que transcende, não é só esse amor corporal entre duas pessoas, esse amor sentimental de relacionamento. O amor é muito mais do que isso. Quer ver? Põe lá na tela aí o que a gente define como amor. O amor é paciente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E isso é verdade, né? A gente tem visto nos dias de hoje, principalmente no Facebook, amor da minha vida, até semana que vem. Que aí semana que vem acaba, e aí fala que não, era lixo. E aí já na outra semana, agora estou com o amor da minha vida. Até mesmo esse sentimento transformador também está sendo banalizado. O amor é muito mais do que apenas essa relação amorosa entre duas pessoas, entre dois seres humanos. O amor, ele tudo muda, exatamente isso, transcende. Nós amamos muitas coisas. É um sentimento que transforma, muitas vezes, uma pessoa abrutalhada, né, uma pessoa endurecida pela vida, encontra no amor a grande saída, a transformação do seu destino e de sua vida. Muitas vezes não é só esse amor, como disse o pessoal, entre duas pessoas. Muitas vezes a pessoa abrutalhada, transformada, embrutecida pela vida, ao ver uma criança lhe sorrindo, ele dando a mão, num gesto de amor, sem interesse algum, se transforma. Por isso, o mundo vai se transformar um dia e será através do amor. Enquanto os seres humanos não se amarem de fato, de direito, vai continuar essa disputa, essa guerra, esse horror ao horror, né? Alguém já disse certa vez. Mas, enfim, hoje é o dia do amor. Então, beije o seu amor, se for um amor carnal, beije o seu amor, um amor espiritual, beije o seu amor, um amor de amizade, de carinho. Eu amo os meus amigos, amo os meus amigos. É amor mesmo, gente. Amo pra caramba os caras, as pessoas que eu tenho, amigos e amigas que eu amo do fundo do meu coração. Muito bem, além de ser o dia do amor, hoje também é o dia nacional do pãozinho de queijo. Ui! Agora vamos falar de coisas boas também, além do amor, é claro, né? Esse negócio tão fantástico, tão brasileiro, que é o tal do pãozinho de queijo. A verdade é que a origem do pão do queijo não é certa. Existe apenas uma especulação de que ele tenha sido feito pela primeira vez em fazendas localizadas na região de Minas Gerais por volta do século XVIII. Essa especulação é feita porque, nessa época, os senhores das fazendas tinham o hábito de consumir pão, mas a farinha de trigo necessária para fazê-lo não era tão facilmente encontrada no Brasil. Como nessa época o Brasil não produzia trigo, que por ser importado era muito caro, demorava... Desculpa, gente. Demorava demais para chegar e nem sempre tinha boa qualidade. As cozinheiras tinham que se virar para fazer o pão de seus senhores. A alternativa que elas tinham era o polvilho, que era muito produzido aqui porque o país sempre foi um grande produtor de mandioca. Nessa mesma época, houve uma grande sobra de estoques de queijo lá em Minas Gerais. E eles começaram a endurecer com o tempo, o famoso queijo curado, né? Para não desperdiçá-lo, ele passou a ser ralado e adicionado à receita do pão convencional. Essa, então, seria a história da origem do famoso pão de queijo, que, é claro, virou um produto nacional de exportação, virou um produto que tomou não só Minas Gerais, hoje em qualquer estado do Brasil você encontra o pão de queijo. É claro que dizem que lá em Minas Gerais é o melhor, né? Não sei. E aí é uma questão de quem o faz, quem o produz, mas que com certeza deve ser diferente, é. Mas a verdade é que é um produto que nós amamos. Eu gosto de pão de queijo. Gosta de pão de queijo? A tua mãe faz pão de queijo? É mesmo? Legal. Flávio, gosta de pão de queijo? Pão de queijo é bom pra caramba. O cafezinho da manhã, né? Aquele pãozinho bem crocante, maravilhoso. Hoje ele já tem várias
nuances e transformações, pãozinho de queijo com isso, pãozinho... Eu comi um pãozinho de queijo com chocolate. Gostei. Gostei. Já comeu com chocolate? Gostei. Tem pãozinho de queijo com bacon, tem pãozinho de queijo com calabresa. O que mais? Ah, sabe como é que eu gosto de comer? Olha só, cara, aí é coisa de alemão louco, né? Mas eu gosto de comer pãozinho de queijo com uma fatia de murcilha branca. Cara, nunca comeu? Você gosta de murcilha? Também não? Jonas, melado? Você gosta com melado? Olha aí, ó, coisa de louco, né? O Jonas gosta com melado. Eu gosto de comer pãozinho de queijo, você corta ele ao meio, coloca uma fatia de murcilha branca, ó, fantástico. Cada louco com sua mania. Mas hoje é o pãozinho de queijo, hoje é o dia do pãozinho de queijo. Que maravilha! Bom dia para você nesta manhã de quinta-feira. Eu quero lembrar de que ontem nós acabamos aqui fazendo uma brincadeira, o Ramos estava aqui com a gente e mostrou alguns vídeos de animais de estimação, né? O cachorro que diz não, que não quer ser pai, o gato que vira o gato de botas, etc. e tal. Enfim, aí o Ramos brincou com o nome de um gato que ele batizou, um nome bem estranho. Eu falei o nome do gato lá de casa, que é o Senhor Tranqueira. Eu tenho 2 cachorros, o grandão e a branquinha. E aí eu brinquei e falei, ó, gente, que tal você mandar a foto do seu cachorro, do seu animalzinho de estimação, gato, cachorro, seja o que for, e colocar um nome para ver se o nome mais criativo, diferente. E tá um verdadeiro sucesso. Já chegaram muitas fotos de animaizinhos de estimação com seus respectivos nomes. A Thalita está produzindo isso para a gente. Nós vamos começar a apresentar a partir de amanhã. Então, você que está nos assistindo, a partir de amanhã, nós vamos colocar todos esses animaizinhos que já estão à sua disposição. É só você acessar o Facebook do Toda Manhã, você já vai ver lá esses animaizinhos e os seus nomes diferenciados. E a partir de amanhã, então, a gente vai apresentar a criatividade do povo do Alto Vale na hora de batizar os seus animaizinhos de estimação. Ô, você tem animalzinho de estimação lá na tua casa? Ou... Lilica. Cachorrinha? Lilica. Quase chega nos 10 anos. Quase 10 anos. O grandão lá de casa, o Beagle, ele é Highlander, cara. Ele tá com 18 anos. 18 anos, cara. Você é um cachorro de 18 anos. Corre, namora, vai pro mato. Fantástico. Nunca vi disso. 18 anos, um Beagle. Você tem animal de estimação? Não tem, rapaz. Muito bem. Então, tá. A partir de amanhã a gente vai apresentar esses animais de estimação, seus respectivos nomes e também os seus proprietários, para ver a quanto anda a imaginação e a criatividade da galera que assiste aí o Toda Manhã. Se você também quer colocar lá, é só colocar o nome, a foto e o nome do seu cachorrinho, do seu pet, do seu gatinho, seja o que for, no Face do Toda Manhã, tá? A partir da manhã a gente começa a apresentar esses meninos e meninas legais. Gente, o programa de hoje nós vamos ter aqui o Alvorada 180, o Tarles e a Débora, eles que deram a volta ao mundo num projeto que durou mais de 400 dias, um projeto inicial que era para conhecer o mundo, conhecer as pessoas, os lugares, fazer tudo isso com muita economia, com pouco dinheiro e com bastante satisfação, saindo dos locais tradicionais de visita de turistas, e um projeto que também ambicionava conhecer novas fórmulas de investimentos, encontrar alguma ideia econômica, talvez, para o futuro, para a aplicação. Um projeto que tinha esse foco e acabou sendo um projeto de autoconhecimento. O Tarles e a Débora acabaram entendendo de que o que eles estavam procurando era aquilo que estava dentro deles. A gente vai continuar mostrando fotos, mostrando aonde eles estiveram e contando essa história, que é muito interessante, sair pelo mundo à procura de alguma coisa e saber que está dentro da gente aquilo que a gente procura. Também nessa mesma vibe, né, nessa mesma viagem, não nessa viagem dos dois, mas nessa apresentação que temos feito já há algum tempo aqui no Toda Manhã, dessa ânsia, dessa vontade, dessa necessidade, desse sonho que nós temos de encontrar a felicidade, a paz interior, vamos receber o Flávio Michelucci, que é um terapeuta holístico, posso usar essa expressão? Isso, e que vai estar aqui conversando com a gente sobre isso. Como encontrar essa paz interior? O que é necessário fazer para encontrar a paz, o equilíbrio?
como é que agem as forças que estão aí, as espirituais, as naturais, seja lá o que for. É um papo bem interessante no segundo e terceiro bloco do programa de hoje. A gente vai encerrando esse primeiro bloco no Dia do Amor, Dia do Pãozinho de Queijo. Se seu amor fizer um pãozinho de queijo, vai ser melhor ainda hoje, né? Ou o grande amor amigável, um amor de amigo, fizer o pãozinho de queijo com amor, também será melhor. Na verdade, desculpa, encerrando essa história de amor e pãozinho de queijo, o grande tempero para qualquer alimento é o amor. Se não botar amor na hora que você faz a comida, ela não fica gostosa. Por isso, pãozinho de queijo com amor fica bem melhor. A gente encerra com uma dica especial lá da Planeta Estofados para você. Já já estou de volta, um minutinho só. Alô, meu povo, estamos aqui na Planeta Estofados com uma super dica para você nesta quinta-feira. E atenção, é aquilo que eu gosto muito, eu gosto, você gosta, um belo e maravilhoso sofá com muito conforto. Estamos falando do sofá Excellence. Esse aqui que você está vendo, o Excellence, enfim, é de muita excelência. Esse que você está vendo nas nossas imagens tem 2,90 metros, mas você pode também adaptá-lo ao seu tamanho. Também padronagem de cores, você tem várias cores para escolher aquela que combina melhor com o seu ambiente. Agora, esse sofá, qual é a grande dica, qual é o grande barato desse sofá? Ele simplesmente se transforma numa cama, exatamente isso. A chaise que você está vendo ampliada, amplia-se a outra também e vira uma baita cama de casal. Agora, o grande barato também é o custo-benefício, ou seja, o que vale esse sofá, o preço que está sendo praticado aqui na Planeta Estofados e aquilo que ele traz de conforto, traz de beleza e traz de prazer para a sua casa, o seu apartamento. Você está curioso em saber quanto custa esse sofá e como é que você pode comprá-lo? Bem, lembrando que você pode comprar a prazo em 10 vezes, boleto, cartão, ou então você pode pagar à vista com um preço super especial. Ficou curioso? Liga para cá, liga para Planeta Estofados, os telefones 3522-6430 e o 991-84-5909, ou passe pessoalmente. Passar pessoalmente também é muito bom, é aqui na Rui Barbosa, bem no sinaleiro da rua Rui Barbosa, bem fácil de encontrar. Estamos na mídia, YouTube, Facebook, Planeta Estofados. Procure e venha conhecer. Esse é o sofá que está nos seus sonhos, cabe no seu bolso e você encontra aqui na Planeta Estofados. É claro que você encontra aqui. Venha conhecê-lo. Bora, gente, estamos de volta ao vivo com você nessa manhã de quinta-feira, cheio de visitas no programa de hoje, com Tarles e a Débora, do Alvorada 180, eu já contei para vocês a história, vocês já estão acompanhando, vieram talvez hoje apresentar. É um pouco mais da viagem hoje? Tem mais algumas fotos hoje ou é o assunto hoje? Vamos viajar. Pega o microfone, vamos lá. Desculpa, a gente não passou nada de fotos para a Thalita, eu sei que ela tem bastante coisa lá, então... ela vai mostrando. Isso, mas a gente está aberto tudo aí bem? A conversar. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo jóia. Fazendo nada? Olha... É o que a gente estava comentando, né? O que todo mundo acaba imaginando, né? Agora voltou de viagem, está com tempo livre. De boa, e aí, nesse tempo livre, quem está ao nosso redor acaba contando com a gente para fazer tudo, né? Então, confesso... já que você não está fazendo nada, faz um favorzinho para mim. Isso. Aí ela vai. Isso. Confesso que a rotina, se não tão puxada quanto a viagem de volta ao mundo, tá até um pouco mais, sabe? Porque mas tá bem bacana, porque a gente percebe também bastante gente ao nosso redor aí precisando de ajuda e identificar propósito nisso também é muito legal. Débora, vocês ficaram mais de 400 dias viajando, isso cria uma rotina também. Tudo é rotina, quer dizer, é uma repetição de alguma coisa. E a repetição de vocês era estarem vendo coisas novas, se abrindo para coisas novas, viajando, indo, chegando, partindo, voltando, etc. e tal. E agora volta a esta rotina que exatamente era isso que vocês tinham antes. Conseguiram voltar à mesma rotina de antes da viagem ou a vida não é mais igual a como era antes da viagem de mais de 400 dias? Ou já se acostumaram com isso de novo? Não, eu acho que voltar como era antes é impossível, tem como. Porque a gente mudou muitos pensamentos, então a gente encara de uma maneira diferente. Não é que a gente está vivendo diferente ou fazendo alguma coisa fora da rotina, que a gente não fazia antes.
A gente faz as mesmas coisas com um olhar diferente. Então, se a gente vai num amigo nosso que antes a gente ia só para bater papo e coisa, a gente já olha, mas tu podia fazer isso, mas tu podia fazer aquilo. A gente está mais dando pitaco, assim. Ontem a minha irmã brigou comigo, porque ela falou assim, vocês estão chatos. Sério? Sim, porque a gente fala assim, mas ela estava lavando louça, né? E ela reclamou, porque eu às vezes faço comida e a minha mãe faz comida. Então, quando a minha mãe faz comida, tem menos louça para lavar. Ela diz, tu gasta muita louça para fazer comida. Eu falo assim, tu devia ficar agradecida que a gente tem comida para comer. E tu devia lavar essa louça agradecendo. Eu falei para ela. Daí ela já olhou para mim, tu é muito chata. Quer mudar o mundo, etc. e tal. Exatamente. Então, a gente não reclama das coisas mais e a gente tenta olhar o lado positivo das coisas. Eu fiz um propósito comigo, porque quando eu cheguei, eu até... A gente volta um pouco, assim, né? Porque tem a família, tem os amigos, eles estão na mesma rotina. Parece que para eles passou um dia. Não passou 1 ano e meio. Então, a gente voltou e eles querem o mesmo Tarles e a Débora fazendo as mesmas coisas. E como isso é impossível, a gente tentou se adaptar a essa nova rotina. A gente tenta ficar quieto um pouco também para não encher tanto o saco, mas a gente vê as coisas totalmente diferentes. Isso é complicado. Ô Flávio, eles ficaram 1 ano e meio viajando, né? Foram banhados por novas culturas, novas visões de vida. E eles mesmos disseram isso, eles tinham uma intenção quando partiram, e já lá no início, 1 mês e pouco depois, eles viram que a vida é outra, que pode ser diferente, principalmente nesse sentido de encontrar o equilíbrio, a paz, o bem-estar, que é o que todos nós procuramos. E aí eles voltam. E aí tem um choque lá com a família que está numa outra energia, numa outra situação. Normalmente, quando alguém encontra alguma filosofia, encontra alguma... Vamos ficar com a filosofia. Alguma filosofia diferente, ela quer repassar isso a outras pessoas. Os dois estão exatamente isso. Cara, a gente encontrou felicidade, é bom pra caramba. E querem repassar isso para as pessoas que estão aqui. E isso acontece normalmente, comumente com outras pessoas também. E acabam sendo taxados de chatos, porque, você quer mudar o mundo, etc e tal. Como é que faz para dar esse choque cultural deles que viajaram o mundo inteiro, viram muitas coisas legais, diferentes, encontraram equilíbrio na vida deles. E agora eles querem passar isso para as pessoas. Como passar isso para as pessoas sem ser taxado de chato e nem impor algo que não foi imposto a eles? Não foi imposto, eles descobriram, acabaram vendo de uma maneira natural e gradual. Como é que faz isso? Bom dia, tudo bem? Bom dia, gente. Estou muito feliz de estar aqui de novo, né, Chico? Falando dessas coisas boas da vida. E eu acho que um pouquinho antes de tentar responder a tua questão, que é uma questão, inclusive, da minha família, só vai saber o que é sair da caixa quadrada que a gente naturalmente vive quem já fez isso, quem já deu esse passo. Ou, como eu brinco, quem já cruzou a maré. Né? Então, por exemplo, quem nunca foi para a Europa não sabe qual é a sensação de ir para a Europa. Temos uma teoria. Né? O que acontece com a gente? E eu falo de teoria e prática porque eu quebrei isso aos 23 anos também. E para minha família foi a mesma coisa. Quando eu voltei depois de 2 anos, eu era o mesmo Flávio, mas eu falava, gente, aquele já foi. Quando eu entrei no avião, acabou. Mas não é por despeito, é porque quando a gente se põe um aprendizado, Chico, isso é muito legal. Quando a gente se coloca no aprendizado, a gente expande o que é interno e isso vem para o externo. Ou seja, temos capacidades motoras de entendimento, de linguística, de vivência, de troca. E fora tudo que a gente nunca vai ver na vida, a não ser com experiências soltas como essa. Né? Eu fui para a Inglaterra, como eu estava falando antes, mas eu fui para fazer coisas. Eu fui para ficar 6 meses, eu fiquei 2 anos. E eu fui ver a vida de outra forma. E lá eu me achei também, porque o que a gente modifica está dentro, né? Então, retomando a tua pergunta, como que a gente faz... E isso é muito particular, eu honestamente não sei te dar uma cartilha disso. Eu posso falar da minha experiência, que eu acho que é o que vocês estão fazendo. A gente transparece isso. A quem quer que nos pergunte, a quem quer que nos peça. Por quê? A gente acaba sem querer virando referência. Nunca viajei para fora, mas eles foram, eles têm um projeto. Como que é ir para a Índia? Eu nunca fui para a Índia. Mas como que é a vivência? Então, eles têm uma experiência que eu não tenho. E aí, externar isso é o bacana. Levar a verdade é o bacana, porque isso acaba sendo transmitido. Ou pelo coração, ou pela oratória, ou pelo métier, pelas fotos, pelo... Mas o interessante é também, eu acho que esse é o ponto de equilíbrio,
é quando uma pessoa sente essa necessidade e faz esse questionamento, né? Quando eu lembro quando eu comecei a praticar o Seichunan, eu queria dizer para todo mundo como é que tinha que ser, não, tem que ser assim, tem que ser assado. E aí quando eu me vi, eu estava sendo meio que querendo mandar nas pessoas. Eu acho que é uma coisa meio delicada. E talvez essa mudança que vocês passaram tenha dado esse choque um pouco na tua irmã, que falou, para de ser chata. Sim. É um choque, né? Porque talvez sem querer você estava tentando passar demais uma coisa que poderia ser natural. Sim, normalmente a gente silencia. A gente dá o exemplo, que nem o Flávio falou, a gente pega e faz as coisas. Então, se quer fazer, faz. Se não quer fazer, não faz, a gente pega e faz. Só que a gente passou quase um mês fazendo isso, assim, silenciando. E a gente só falava quando eles perguntavam. E poucas pessoas perguntam realmente, por exemplo, o que vocês sentiram, e é o que a gente mais quer falar, né? Por exemplo, a gente viu lá a criança passando fome, a gente viu isso, a gente viu aquilo. Só que a gente não fala, a gente guardou isso e a gente, exatamente, para não ser chato, a gente guardou. Esse é o teu item transformador. Esse é o item transformador. Porque eu lembro que quando eu voltei, as pessoas falavam, mas você não veio com dinheiro nenhum. Eu falei, gente, o que eu ganhei foi muito maior do que... Eu não tenho um diploma de inglês, mas eu consigo falar. Porque eu me entrosei, foi isso que eu fui buscar. E essa é a troca que as pessoas não entendem, porque elas querem algo material. E esse tipo de jornada oferta muito mais. E sem lembrar que não foi só apenas uma jornada turística, né? Sim. Nunca é, Chico. Nunca é. Nunca. Ah, eu vou para Disney com a minha... Nunca é, cara. Nunca é. Nunca é. Isso é sensacional, é estar aberto às possibilidades, todas. Deixa eu falar com o Thales. O Thales, essa questão, ficaram 1 ano e meio viajando, que vida boa, que coisa de turista. Tudo bem, conhecer um monte de coisas, mas ninguém se dá conta daquilo que mudou a tua vida, né? E como ele falou, eu nunca saí do Alto Vale, vou a Florianópolis pela primeira vez. É transformador. A pessoa se transforma. Com certeza. Foi o que você comentou no início, né? A gente... Aqui, planejando a viagem, nós tínhamos uma expectativa que, e de certa forma, levou aí um tempo para a gente desatrelar isso, aquela visão materialista, né? De ir para o lugar para ter uma foto, para postar a foto, né? E a gente, a partir do momento que a gente começou, através dessa conexão com a cultura local, com as pessoas, entender, né, todo o contexto que as pessoas vivem, a gente percebe, aconteceu várias vezes, a gente ir para lugares famosos e nem tirar foto, entende? Porque a gente percebe que isso não cria nenhuma conexão, isso é só mais um arquivo lá para o HD e tal, e no final das contas não representa em nada o que a gente muitas vezes viveu, o que a gente, né, experienciou através de exemplos e falar assim sobre a experiência é muito verdade isso, porque retomando também ao nosso círculo de convivência, né, talvez a vida que nós tínhamos antes, nós percebemos como a pessoa está aberta a receber essa troca de experiência, como isso tem que partir da pessoa, né? Porque teve situações idênticas que a gente lá atrás já compartilhava, de alguma forma enxergava ao nosso redor e hoje a gente né, volta e consegue, e queríamos ter feito lá, não conseguimos, e hoje a gente volta e consegue assim ter essas portas abertas claro, a gente também perceber que essa transformação ela tem que acontecer dentro de nós, né? Senão a gente fica um falso profeta, né? A gente fica profetizando. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque eu li, mas é a experiência, no final das contas, que transforma, é a experiência que conecta. Então, muito sentido. Eu ia comentar sobre isso. Depois a gente vai falar de um evento que eles vão estar mostrando essa oportunidade de quem tem essa curiosidade em saber o que aconteceu, como foi a viagem. Vai um evento que vai acontecer dia 26, já a gente vai falar sobre isso. Mas é uma coisa que a gente deve levar para as nossas vidas. Nada acontece se eu não me abrir a isso. Se eu não estiver aberto a entender o que eu quero da minha vida, se eu não estiver aberto a entender o que eu vou fazer da minha vida, se eu não estiver aberto a novas experiências, a querer entender o mundo, a entender as pessoas, nunca vai acontecer isso comigo. Eu posso viajar 20 mil anos em torno da Terra, mas se eu não estiver aberto, não vai acontecer nada. E eu também não preciso dar 20 mil voltas na Terra, eu posso ter uma experiência transformadora aqui em Rio do Sul mesmo. Aqui mesmo em Rio do Sul. É claro que você saindo para o mundo, isso vai acontecer de uma maneira mais brutal, vamos dizer assim. Brutal no sentido de, aqui agora, abre os olhos mesmo, né?
Brutal não no sentido da brutalidade, mas é uma coisa muito forte. Vamos usar o inevitável ao invés do brutal. O brutal é mais agressivo, né? Inevitável. É inevitável, Chico. Vou fazer uma pergunta para os dois, depois a gente vai falar do evento de vocês. Começando com a Débora. Débora, eu lembro que no primeiro dia que vocês vieram aqui, depois da viagem, aconteceu uma coisa interessante. Eles estavam brigando lá no Japão. Eita. Discussão de relacionamento. DR lá no Japão, até com a possibilidade de acabar ali mesmo, um mês e pouco de viagem, e acabar o projeto, porque os dois não se entendiam. Não por acaso, acabaram encontrando um chileno, não é isso? Um colombiano, em uma cidade lá no Japão, num bairro residencial de uma cidade no Japão, e que foi para o Japão para aprender, para se habilitar em questões realmente de relacionamento entre pessoas. Mas isso você já nos contou. Mas eu quero saber de ti, Débora, além desse momento, qual foi o momento, se você tem assim ainda claro na sua memória, um momento transformador na sua vida? Essa era a Débora e a partir de agora será uma outra Débora. Nessa viagem, tira essa do relacionamento dos dois, da discussão, mas um momento que foi teu, nem do casal, teu, Débora, em que nessa viagem você fez, meu Deus, o que aconteceu? Você lembra disso? Lembro. Tem algumas experiências assim, mas acho que a mais transformadora, não sei se a gente já falou do voluntariado que a gente fez no Quênia, que foi com crianças. Então a gente conviveu por uma semana dentro de uma escola, que era também um orfanato. Então durante o dia tinha quase 300 crianças, 250 às vezes, e à noite dormiam quase 50 no orfanato. E a gente teve esse contato. Nós estamos vendo imagens aleatórias da viagem. Isso é na África, não é? Isso é na África, na África do Sul. E esse é um alemão que viajou com a gente, agora é irmão. Isso também, essas pessoas entraram na nossa vida e ficaram, digamos, não sai mais. Elas estão lá no WhatsApp toda semana, até a família deles, a gente conheceu na Alemanha, a família de um alemão, ele fala com a gente, o pai, a mãe. A família aumentou agora. A família aumentou. E aí você estava nesse orfanato, você sentiu a transformação. E eu tive não, mas eu me dispus a trabalhar com eles, ensinando a escovar os dentes, por que é interessante escovar os dentes, porque eu sou dentista, sim. Então, foi a única experiência que eu tive com a minha profissão anterior e colocando ela em prática de uma maneira diferente. Eu já tinha trabalhado pela prefeitura, em escolas da região. Em escolas, fazendo um trabalho voluntário por aqui, mas lá era diferente porque eles não tinham noção nenhuma, assim. Então, era aquele trabalho mesmo de pegar aqui, por que eu tenho que escovar o dente? Então, e eles são muito curiosos e perguntam muito. E depois que eu fiz isso, eu vi assim que eu já tinha essa sensação de que eu não queria mais ser dentista. Então, eu já saí com isso comigo. Daqui, Então, quando eu parei, quando eu resolvi fazer essa volta ao mundo, eu falei assim, eu estou indo para não voltar mais para a minha vida antiga. Então, eu estou indo para um caminho sem volta. E quando eu trabalhei isso dessa maneira, eu realmente encontrei sentido na minha profissão. Por que eu estudei isso? Eu estudei isso para ajudar as pessoas. Porque isso é saúde, isso é... Então, eu realmente botei um sentido diferente no que eu aprendi. E como aplicar isso agora no teu dia a dia aqui no Brasil, que se vive, tem que se ganhar dinheiro, tem que pagar serviços, né? Você é uma profissional da odontologia, quer dizer, eu posso ir lá no teu consultório e você vai me atender de graça, como é que você vai trabalhar com isso? Então, eu continuo com a mesma ideia de não voltar para o meu consultório. Então, você não vai me achar lá. Não vou te achar lá. Não. A gente tem planos, assim, de viajar mais um pouco. Ainda tenho dinheiro, porque assim, todo o dinheiro foi financiado, toda a viagem foi financiada com o nosso trabalho, então a gente guardou dinheiro por 2 anos e vendeu quase todas as nossas coisas. A gente ainda tem uma casa em Londres, se alguém quiser, a gente quer muito vender ela. Mesmo? Olha aí, muito. Então, já vamos fazer uma propaganda, né? Uma casa muito boa. E a gente quer continuar essa jornada, porque a gente não se sente pronto ainda para fazer o que a gente tem que fazer. Digamos, agora a gente vai se estabilizar e a gente vai montar um negócio, a gente vai ganhar esse dinheiro. Não é isso. Então, a gente ainda tem essa... A gente não tem todas as respostas, e eu acho que ninguém tem todas as respostas, mas a gente já sabe, já olha um caminho diferente para a nossa vida. Então, aquela dúvida que eu tinha quando eu saí assim, mas é uma profissão que vai fazer eu realizar o sonho da minha vida, e que fez eu realizar o sonho da minha vida, eu vou ser eternamente grata por ela. Não é que eu não gosto da odontologia, ou eu não gosto de ser dentista.
É que eu quero outra coisa para minha vida. Então, eu quero ir atrás de um propósito que a gente se colocou, de crescer espiritualmente, de crescer como pessoa. A gente não está indo atrás mais do material, porque quando eu comecei na odontologia lá, 7 anos atrás, antes de parar, minha ideia na minha cabeça era assim, eu vou trabalhar até os 30 e vou me aposentar, porque como eu sou autônoma, eu posso trabalhar mais e fazer mais e guardar mais e eu vou me aposentar. E daí eu vou viver a minha vida. Eu cheguei nos 30 e eu fiz isso de outra maneira. E eu acho que isso é o mais legal. Se tens um sonho, ou se tens alguma coisa, um propósito, escreve no papel. Porque eu tenho esses papéis comigo até hoje. São os projetos de vida, né? Os projetos de vida, a lista de desejos, do que tu deseja. Às vezes as coisas não vão acontecer como você colocou lá no papel. Mas um dia aquilo lá, se é teu desejo, se está dentro do teu coração, ela vai chegar para ti. E se é de aquilo outra que tu maneira, precisa também, isso né? é o que tu precisa, Se é o que a exatamente. pessoa precisa também, que muitas vezes as pessoas fazem os seus projetos, pô, mas Deus é um sacana, cara. Eu queria isso, ele me deu aquilo. E a pessoa não se dá conta de que Deus está te dando aquilo que você realmente precisa e não aquilo que você acha que você quer. Thales, já falo contigo. Qual foi o teu momento transformador, além da discussão de relacionamento lá no Japão, que você percebeu que o buraco era mais embaixo na questão de relacionamento? Me traz a água, Débora, me alcança, que eu estou aqui com uma tossinha, caso vocês perceberem. A água ajuda bastante. Obrigado, querido. E o teu momento, Thales, particular, individual? O Chico, eu percebi assim no decorrer da viagem que eu tinha muitas crenças em relação a dinheiro. Dinheiro. E foi uma experiência muito interessante que nós passamos, né? Assim, mas que marcou muito para mim, foi que nós estávamos no momento da viagem, saindo do Quênia para a Tanzânia, e várias coisas aconteceram erradas lá. Desde a gente cruzar de um país para o outro de barco e até ser, de certa forma, extorquido durante o caminho e tal. E nós tínhamos uma questão de fluxo financeiro, que eram alguns pagamentos e tal, e nós também transferimos esse dinheiro para uma conta no exterior e tal. Isso demorava alguns dias. O fato é que nós desembarcamos lá na Tanzânia com $9 no bolso. É o que tinha para o momento. E era uma quinta-feira. Uhum. Nós tínhamos lá um contato, né, tem uma aplicação que chama-se Couchsurfing, então nós ficaríamos na casa de uma pessoa lá 2 dias. Só que o nosso dinheiro ele estaria disponível na nossa conta só na terça ou quarta-feira da outra semana. Isso então, era quinta. Quinta-feira. $9. $9. E, nossa, eu estava extremamente atordoado com isso, né? E é uma ilha, assim, se você for pesquisar, por exemplo, acomodação em Zanzibar, é um destino muito procurado pelos europeus e tal. E lá a gente, nesse Couchsurfing, né, assim, para resumir um pouco a conversa, a gente ficou lá 2 dias e aí ele questionou para nós, e como é que tá a programação de vocês e tal, mas a gente não tinha falado nada disso para ele e até então eles são muito generosos lá, então a gente tinha ido na casa de uma pessoa e convidado para almoço, questão de refeições e tal. E a gente falou para ele, a gente está sem planos, a gente adorou o lugar, mas acho que a gente vai ter que sair logo porque é caro e tal. A gente não tem condições de pagar essa acomodação, né, ficar mais dias aqui. Aí ele falou, olha, tem o meu patrão, para quem eu trabalho, ele tem várias casas aqui na ilha. E ele tem um projeto social que ele fez uma casa, só que não funcionou, não rodou. Então, essa casa está lá, montadinha, completa, fica aqui a 1 quilômetro daqui. E só tem um problema, você precisaria lá abrir ela e limpar assim, porque ela está 5 anos fechada. Então, é muito interessante que nós chegamos lá, assim, para você ter uma ideia, tinha sofá para 30 pessoas sentarem na casa. Assim, uma casa de um acabamento incrível, assim, um estilo porcelanato, assim, coisas assim bem que não são comuns lá naquela região e tal. E a gente ficou lá na casa, a gente acabou ficando 25 dias lá, e só que ainda tinha um grande desafio, porque esse $9 não dava nem para comida, vamos dizer assim, né? Ok, casa tinha, mas a casa resolveu, né? Mas nós tínhamos outras questões. E aí lá tinha um caseiro lá na casa que ele também era pescador. E no primeiro dia que ele chegou, quando nós tínhamos mudado para casa, ele veio com um monte de peixe, a gente pediu para comprar um peixe dele. E nós compramos lá por R$5 um peixe grande e tal. Só que lá eles também têm uma relação muito racista, assim, sabe? Do branco, do negro e tal.
E o que a gente fez, sem saber disso, sem perceber muito isso ainda, a gente foi lá, fez a refeição e convidou ele para entrar na casa E ele, e comer. negro. E comer, sim. E assim, eu digo dessa questão racista Sim. porque a gente descobriu lá que ele nunca tinha entrado na casa. Ele cuidava há anos da casa, desde quando ela foi construída, só que ele nunca tinha entrado na casa. E nunca tinha sentado junto na mesa para fazer a refeição. E depois disso, a gente não pagou mais nada de peixe, mais nada, porque ele ficou tão agradecido com aquele ato. Outro dia ele matou um bode, ele trouxe uma costela para gente e fazia fogo e trazia. E assim, é muito interessante. Depois daquilo, a gente passou lá 25 dias e gastamos quase $200, um pouco menos de $200. Assim. Então, para exemplificar como, de fato, assim, o universo é um mundo de possibilidades que a nossa mente ela não é capaz de realizar, de que forma que as coisas que a gente precisa elas possam acontecer. Né? O que eu digo, assim, não estou fazendo apologia à desorganização ou qualquer coisa nesse sentido, mas também é um exemplo assim, que mostra como nós devemos acreditar, né, num futuro melhor, né, como nós temos que replanejar as nossas crenças para que o mundo ao nosso redor ele comece a se transformar de forma que às vezes a gente nem imagine. Né? Flávio, a gente viu aqui uma história bem interessante, uma menina que saiu dentista de Rio do Sul e voltou, não mais dentista, encontrou lá na África crianças que nunca tinham contato com essa questão da escovação correta. Ela já tinha feito isso aqui em Rio do Sul, em escolas de Rio do Sul. Eu também acho que você pode encontrar o mesmo insight aqui na nossa região. Sim, ela conseguiu lá e foi uma situação dela, particular dela. Aí nós temos aqui o Tarles, que estava com o mesmo problema que eu tenho todo dia. Eu tenho só $9, gente. A gente está brincando, mas você chega, hoje é dia 17, o cara olha para a carteira, o mês não acabou, mas o dinheiro foi. Como é que eu vou pagar a água, a luz? Isso não quer dizer que você vai ficar sentado esperando que tudo caia da sua cabeça. Você tem que interagir também com o universo para que o universo conspire ao seu favor. Mas lá ele acabou tendo os mesmos problemas nossos aqui. A gente às vezes não acredita. Vamos usar o nome Deus, vamos usar força superior, vamos usar o universo. A gente não acredita que alguma coisa além do nosso próprio esforço, possa ajudar a gente. O que não é verdade. A gente tem que ajudar, mas sempre tem alguma coisa que conspira em nosso favor ou não, né? Tem, sempre tem, Chico. E se me permitem, e inclusive eu vou me incluir nessa história daqui a pouco, tudo isso para mim é prova de fé. Presta atenção na história que você contou, Thales, de uma pessoa que está lá há tanto tempo que nunca entrou naquela casa e por teu intermédio ela conseguiu acessar. E olha a relação que vocês criaram. Porque todos nós, Chico, somos agentes modificadores, quando a gente modifica aqui dentro. A tua estratégia de não falar e deixar rolar, porque Deus vai me ajudar, ou Alá, ou Ra, ou Sam, enfim, entende como possibilita isso? A gente está aqui para isso, para deixar a coisa acontecer com o coração. Porque isso aqui é uma máquina que derruba a gente, cara. Derruba a gente. Eu acho sensacional essas histórias. E são histórias que muitas pessoas têm para contar. E também aqui em Rio do Sul, não precisa ir para a África, não precisa ir para a China, para Zanzibar, seja onde for. Aqui você pode se transformar através das... A gente não está fazendo aqui um programa religioso, não é isso que a gente quer fazer. A gente quer deixar claro de como a gente pode crer em nós mesmos, crer no outro, né, e crer em forças que estão em nosso torno, em nosso entorno e que podem também transformar nossas vidas. É muito interessante isso. Mas o tempo acabou, calma, não com eles. A gente vai para o intervalo, já voltamos para falar disso. Tudo isso que a gente está falando aqui, gente, mas os caras foram viajar lá para não sei... Não, isso pode acontecer na sua vida aqui. É você deixar com que isso aconteça, com que as coisas possam agir e você se transformar, porque é o que todo mundo quer. Nós queremos ser melhores, nós queremos viver melhor, nós queremos ser felizes. E onde é que você encontra isso? Dentro de você. Já voltamos.